o Ministério Público não nasceu de repente num determinado momento da história. E eu também não concordo com aqueles doutrinadores que vão procurar a origem do Ministério Público no Egito há 4.000 anos, ou na Grécia há 2.000 anos, ou em Roma há tanto quanto, porque houve no passado órgãos que tiveram uma ou outra atribuição do Ministério Público moderno. Mesmo esse funcionário do Egito, chamado Magiaí, eu fui ler as funções que ele exercia, algumas têm semelhança com o Ministério Público de hoje. Defender órfãos, acusar o criminoso, isso é muito semelhante ao que o Ministério Público faz hoje. Mas não é verdade que o Magiaí tenha evoluído até chegar a um promotor de 2011. Não é na linha de continuidade. Esses funcionários existiram esparsos em várias civilizações. Em Roma houve funcionários que exerciam uma ou outra função do Ministério Moderno. Na Grécia também houve. Até no direito canônico houve funcionários. Mas isso não tem linha de continuidade até hoje. O que tem linha de continuidade até hoje, tem historicamente, comprovadamente, são os procuradores do rei. Por quê? Porque no fim da Idade Média e começo dos tempos modernos, os reis começaram, na Europa, a instituir tribunais regulares. Não havia tribunais regulares. O que havia antes disso, principalmente na Idade Média, os senhores feudais distribuíam justiça. Eles faziam muito mais do que isso. Eles faziam as leis do seu feudo. Eles faziam a moeda. Eles julgavam, decidiam e aplicavam as penas. Havia todo um sistema de alianças entre os senhores feudais até a aliança maior, que seria com o rei. E cada um sujeito à justiça do senhor feudal mais abrangente. Mas esse sistema começou a ser posto em xeque, ser questionado, no fim da Idade Média, quando os reis começaram a centralizar os poderes. Os reis começaram a ficar mais fortes. Os reis começaram a proibir os senhores feudais de fazer moeda, começaram a proibir os senhores feudais de distribuir justiça, começaram a proibir os senhores feudais de exercer uma parcela dos poderes que os reis chamaram para si. E no momento em que os reis começaram a fazer isto, os reis começaram a criar tribunais para distribuir a justiça em nome do rei. Quem estava distribuindo a justiça era o rei, por meio dos seus tribunais. Acontece que isto não aconteceu só na França. Isto aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha. Isto aconteceu simultaneamente na Europa, em vários lugares. E esses tribunais foram criados para julgar os interesses da coroa. Quais eram os principais interesses da coroa? O crime, porque o crime desorganiza seriamente o Estado, ele não atinge só o particular. É a lei do rei que não está sendo cumprida, e a lei mais grave, a lei mais importante. Então, a persecução do crime foi uma das razões históricas de ser dos procuradores do rei. Os procuradores do rei perseguiam o crime. E também a defesa da coroa, a defesa do erário, a defesa do rei. E os reis começaram a pôr esses tribunais para fazer a execução da lei real, mas acontece que nem sempre os tribunais decidiam como os reis gostariam que os tribunais decidissem. E os reis começaram a instituir, junto aos tribunais, procuradores deles reis, que eram advogados, pessoas com formação jurídica para levar as pretensões do rei aos tribunais. E caso os tribunais não decidissem de acordo com o que o rei tinha interesse que fossem decididos, havia recurso daqueles procuradores para cortes que ficavam nas capitais, já sob um controle mais direto do rei. Esta é a verdadeira origem do Ministério Público. O Ministério Público nasceu como os procuradores do rei que estavam defendendo os interesses da coroa e combatendo o crime que é a lesão aos interesses mais graves da lei do rei. E esses procuradores nasceram como advogados, tanto que o juramento que eles faziam ainda era em latim, porque até os Portugal, Espanha, a França começarem a usar as suas línguas locais, eles usavam o latim como língua oficial nos documentos oficiais.
E esses, eu inclusive localizei os juramentos que esses procuradores faziam, era um juramento assim: eu juro defender o rei, como advogado do rei, e não como advogado de outros clientes particulares, porque ele era um advogado. Acontece que com o passar do tempo, e isto não foi só na França, é errado achar que a França é a pátria do Ministério Público. Na verdade, a França teve um papel muito importante, inclusive com o nosso Ministério Público, principalmente por causa das codificações napoleônicas, porque até então, os procuradores do rei eram cargos isolados, eram advogados, não havia uma instituição, não havia uma organização. O que havia era o quê? Era apenas a existência de procuradores junto aos tribunais, mas não havia uma instituição chamada Ministério Público. A expressão Ministério Público até já era usada, mas mais para se referir ao serviço deles do que a uma instituição. Hoje, quando nós falamos o Ministério Público denunciou fulano de tal, nós estamos pensando na instituição. Mas naquele tempo, quem usava a expressão Ministério Público estava usando a expressão para se referir ao seu trabalho público. Então, os procuradores do rei, principalmente nas cartas que eles trocavam entre eles, existem cartas desde esta época dizendo: nós, os procuradores do rei, no nosso Ministério Público, estamos agindo bem, ou agindo assim, agindo desta ou daquela maneira. Mas eles não estavam se referindo a uma instituição, porque não havia organicidade. Pois foi quando houve a codificação napoleônica, nos albores do século XIX, que o Ministério Público começou a ser organizado na França. E naquele tempo, culturalmente, a França assumia um papel muito importante, seja por causa das conquistas napoleônicas, seja por causa da importância cultural da França como centro de conhecimento para o mundo inteiro. A Revolução Francesa, os enciclopedistas, a literatura francesa, a poesia, tudo isso teve uma repercussão muito grande no mundo inteiro. E os nossos, no Brasil, como logo depois foi já criada a primeira faculdade de Direito do Brasil, aqui na Universidade de São Paulo, aliás, perdão, ainda não era a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito é anterior à USP, foi criada em 1827, também em Olinda foi criada ao mesmo tempo outra faculdade de Direito. O Brasil, até então, formava os seus bacharéis, poucos, diga-se de passagem, na Europa. Quando começou a formar aqui, a influência dos códigos de Napoleão tinha acabado de sair, nós estávamos começando a faculdade a formar os nossos primeiros bacharéis, foi uma influência muito grande. E o Brasil pegou muito a estrutura, a forma, a organização do Ministério Público francês. Mas isso não é sinal que o Ministério Público nasceu na França. Ele pode ter sido organizado primeiro na França, mas as origens históricas do Ministério Público são contemporâneas em Portugal, na Espanha, na Itália, na França. Eu mesmo encontrei textos das ordenações do Reino de Portugal de 1189, falando de procurador do rei. Eu tenho as ordenações afonsinas, as manuelinas, as filipinas, todas elas falam dos procuradores dos nossos feitos, porque o rei é que expedia a ordenança, então ele usava no plural, ele se referia a si mesmo como nós, não é? Devia ser ele e Deus. Então ele falava, nós queremos, nós mandamos, nós fazemos. Então, os procuradores dos nossos feitos. Isso existiu, portanto, em Portugal também. E a partir destes procuradores do rei, que eram chamados de Legends du Roi, as pessoas do rei. Por que eles eram as pessoas do rei? Era a turma do rei, os procuradores do rei, os advogados do rei. Esses evoluíram até os procuradores da República, quando deixou de ser monarquia na França, quando deixou de ser monarquia em Portugal, quando deixou de ser monarquia no Brasil, aqueles mesmos procuradores, exatamente os mesmos procuradores que eram procuradores do rei, deixaram de ser procuradores do rei para ser procuradores da República. Há uma continuidade, portanto. E o mais incrível é que nesta continuidade, no momento em que os procuradores do rei deixaram de defender o rei, houve uma ruptura muito importante. Por quê? Os senhores imaginem o que é um advogado
defender um cliente determinado e, de repente, ele passa a defender uma abstração. Porque a República é uma abstração. E, naquele momento, começou a surgir a raiz do Ministério Público moderno. Porque no momento em que o Ministério Público começou a defender o Estado, muitas vezes o Ministério Público percebia que o administrador tomava uma atitude contrária ao interesse comum. E nesse momento ele começou a questionar se seria possível, na mesma mão, o mesmo órgão defender o rei, ou o sucessor do rei, que é o administrador, e a sociedade, que nem sempre significa a mesma coisa. Está aí a origem do Ministério Público moderno. O fato de que o Ministério Público começou a poder diferenciar a defesa do interesse do governante da defesa do interesse da coletividade, que nem sempre é a mesma coisa. Aí está a verdadeira origem do Ministério Público moderno.